Já estamos de volta com o Foz Mulher aqui pela Foz TV e eu começo falando com a nossa querida Cristina Ribeiro. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Senti saudades, Eu também. viu? A gente tem o hábito, né? A gente tem aquela... Porque além de tudo isso é amizade, Sim. não é? Então eu falei, olha, Cristina, assim que eu voltar, quero você lá de novo com a gente. Obrigada, mais uma vez. Seja bem-vinda, como eu mencionei, né, a formação dela, fisioterapeuta, mestrando, inclusive, né? É especialista e mestrando em gerontologia. Digamos assim, por coincidência, nós adiantamos aí um assunto que eu, estando em casa, acompanhando a programação aí de vários canais, um assunto que está em voga, que é a qualidade de vida, envelhecer com saúde, alimentação, várias coisas. E eu queria que você falasse pra gente novamente de como então a gente ter uma velhice saudável, começando desde agora e principalmente também para quem está já vivendo esse momento e às vezes também deprê em casa acompanhando a gente, Cristina. Acho que primeiro é importante falar quem é o idoso, assim, a idade, né? Então a partir de 60 anos a pessoa já é considerada idosa, está aí fazendo parte da terceira idade, né? E assim, as perspectivas para o futuro, elas são assim, até dizem que o Brasil já está atrasado, já tinha que estar mais preparado para o envelhecimento. Porque 2050, a proporção de idosos vai ser aí o dobro do que a gente tem hoje. Então imagina assim, a cada 1/3, né, da população ser idosa, então é muito grande, né? E para tudo isso tem sido muito abordada essa questão do envelhecimento, o que a gente pode fazer desde agora e para quem tá, porque eu penso assim, nunca é tarde, né? Mesmo idoso, assim, 60, 70 anos, sempre tem o que fazer, né? Ter hábitos melhores, adaptar uma casa, ter amigos, né? Assim, essa questão do relacionamento também é muito importante. Então são vários aspectos, desde a parte do corpo, né? Então a gente pode falar aí da alimentação, que hoje o programa tem muito a ver, bem interessante, quanto a questão de quê? De hábitos saudáveis, então a atividade física, ter uma atividade assim, se a pessoa não quer, não gosta de academia, ou não tenho muito isso de ficar num lugar fechado, eu ouço muito isso dos meus pacientes, anda na rua, assim, no parque, vai fazer uma caminhada com os amigos, ajuda no corpo, né? Que o que a gente fala assim, tudo que faz bem ao coração faz bem para a mente. Então, se eu estou caminhando, eu estou fazendo uma atividade física, além de eu estar trabalhando todo o meu corpo, eu estou trabalhando o meu coração, minha mente também, né? Que a oxigenação do cérebro ajuda, é muito favorecida aí pela atividade física, e também é um momento de reflexão, isso também que é legal. Né? Porque quando a gente está caminhando, às vezes as pessoas falam, mas eu vou ficar lá, assim, perdendo tempo, meia hora, assim, só caminhando, o que eu vou pensar? Mas assim, pensar no seu dia, como que foi, as coisas que aconteceram, né? As coisas boas, o que você pode melhorar. Então tem todos esses aspectos, né? Eu digo assim, um momento de reflexão, né? Tem um pessoal até, hoje em dia as tecnologias, aí peça pro seu neto, tenho certeza, um pendrive para você ouvindo música, MP3, né? Esse MP5, já tem várias aí. Quer dizer, coisas que pode conciliar. E como ela mencionou também, porque quando nós falamos, como ter uma velhice saudável, então assim, às vezes aquilo que eu mencionei, quem já está aí acima dos 60 anos, fala, então eu não comecei lá atrás, agora não tem jeito. Não, pelo contrário, acho que todo dia é o dia da gente, é uma chance que a gente tem, né, de ser melhor, de se proporcionar, de buscar, não é, essa qualidade de vida, essa melhora, como você disse. E aí eu chamo a atenção para dois aspectos que eu acho bem fundamentais, a questão de ter amigos mesmo, de priorizar isso, porque no nosso dia a dia é uma correria danada. E assim, para ter amigos, você precisa investir. Então você precisa, às vezes, ligar, mandar um e-mail, né? Você precisa responder o e-mail do amigo. Responder, entrar no Skype, alguma coisa assim. E assim, ou visitar, então, o idoso, visitar o vizinho e tal. E às vezes a gente, mas fazer isso agora? E se a gente não investir na amizade, nas que a gente já tem, fortalecer em novas amizades? Um amigo não vai bater na nossa porta, né? E aí o que falou bastante no congresso foi isso, assim, do idoso, nós, né, desde já, mas assim, o idoso, ter amigos não só da faixa etária dele. Isso é uma ideia interessante. Por quê? Se o idoso tem só amigos idosos, qual que vai ser um pouco o padrão, assim, que vai cortar a conversa? Essa aquela coisa, que saudade daquele tempo. Eu tô tomando remédio ótimo. Você sabe que eu descobri. Olha, entendeu? Então, se você tem amigos jovens, contato com criança, essa relação intergeracional, isso é muito rico. Né? Eu vejo assim por mim, eu sou jovem, né? Mas eu dando aula na faculdade, eu tenho contato com mais jovens que eu. E é muito legal, porque você fala, nossa, olha que bacana, sempre tem novidades. Então isso transmitem uma energia gostosa, isso, não é? É uma troca muito rica, né? Isso é fundamental.
E aqui, o segundo aspecto é a questão de ter projetos de vida, sonhos, né? Como a gente já conversou aqui. Então, o que ele quer, por exemplo, um dos meus pacientes, esse ano fez aniversário agora nesse mês. E aí ele ficou tão motivado e eu sempre incentivava. E aí, o que o senhor vai fazer? O que o senhor quer de presente? Então, objetivos, né? Então, vou acordar para aqui. O que eu quero fazer hoje de diferente? É descer lá e falar com o zelador, passear um pouquinho, tomar um sol? E amanhã? O que eu vou fazer? Amanhã é sexta, né? Ah, tá passando um filme legal, vou no cinema. Então, a gente ter esses sonhos, esses projetos. Claro, inaugurar um restaurante novo lá, conhecer, não é? Convidar os amigos, a família também. Vamos fazer o seguinte, falei já de restaurante, tudo de alimentação, já estou adiantando aí um pouquinho do assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Isso. Mas essa relação é importante, então, da alimentação. Contribuindo, então, para retardar o envelhecimento. Isso. Não é essa relação? Vamos combinar o seguinte, daí a gente tem até um videozinho especial, vamos ver se a gente consegue, mas que a gente tem sim, para a gente mostrar aqui, que eu acho que vai calhar aí certinho com o que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Combinado, Cristina? Não me despeço de você. Tá. Estamos de volta com o programa Foz Mulher ao vivo aqui pela Foz TV. E complementando aqui a nossa entrevista que nós demos início no bloco anterior, falando sobre a questão da qualidade de vida, da terceira idade, como se cuidar a partir de agora, não é? Para retardar o envelhecimento, ou até mesmo para quem, como já mencionamos, né, está nessa fase aí, acima dos 60 anos, às vezes não teve toda aquela preocupação, mas ainda há tempo sim. A gente tem dicas valiosas aqui, complementando, como eu mencionei, a nutricionista Hanad. Seja bem-vinda ao nosso programa, Hanad. Obrigada, é um prazer estar novamente aqui contigo também. Eu é que agradeço. Inclusive, ela tem várias coisas, falando também sobre a questão de você comer bem e manter aí o cérebro ativo, não é a sua qualidade de vida, e uma dieta super bacana sobre de desintoxicação. Mas isso a gente vai abordar no finalzinho, porque tem muitas outras coisas. Inclusive, eu acho interessante, Cristina, porque sempre você frisou isso, alimentação, alimentação, alimentação aqui no programa. Por isso, então, que nós falamos, vamos incrementar um pouquinho mais e nada melhor que a Hanad dando dicas pra gente. Hanad, então, que cuidados assim a gente pode ter para manter o cérebro saudável através da alimentação? O que você indica? Então, o cérebro é que nem nosso corpo, ele precisa sempre mantê-lo ativo e bem nutrido, né? Para não ter degeneração do cérebro. Para isso, tem vários fatores que a gente tem que trabalhar em cima, né? Principalmente, como todo mundo sabe, exercitar o cérebro lendo, fazendo algum tipo de atividades, palavras cruzadas. O mesmo, o que ajuda muito e que auxilia demais é a respiração, que foi mencionado. A oxigenação cerebral é fundamental, né? Aprender a respirar certo, calmamente, né? É o certo. Além disso, tem vários métodos de alimentos que auxiliam a estar melhorando a concentração, prevenindo a degeneração mesmo em si, né? Fatores que podem afetar, tem vários. Que a gente tem que estar evitando, como o consumo excessivo de cafeína, não é tão ideal, porque acaba interferindo no sono, interferindo na absorção de alguns minerais que são necessários para o cérebro mesmo, para o bom funcionamento. Então, o humor altera. Excesso de cafeína também não é recomendado, né? E outros fatores também que a gente tem que focar no bom sono, que a gente tem que dormir bem mesmo, e isso é fato, né? E outra coisa também é se alimentar várias vezes ao dia para prevenir a hipoglicemia, sempre manter a glicemia constante em equilíbrio para fornecer, para melhorar a concentração, porque é fonte de energia, né? A glicose é uma fonte de energia que o cérebro precisa para manter ele com as sinapses, né? A concentração está bem mais, como a gente percebe quando a gente fica um período sem se alimentar, fica mais lenta, desanimado realmente, não é? Falta realmente a concentração, daí acaba atrapalhando. Principalmente isso que interfere, né? Que a gente tem que estar focando mais em cima, tá? Agora, a alimentação tem vários que ajudam, além dos métodos que a gente tem que estar seguindo em conjunto. Claro, justamente, não é, Cristina? Muitas dicas que ela mencionou foram coisas que a gente sempre também fez questão, que ela sempre comentou a questão
É interessante o que a gente está falando aqui, porque quando nós falamos em gerontologia também, foi aquilo que ela colocou, a função dela é fisioterapeuta. Isso. Mas normalmente quando ela pega esses pacientes, ela indica, não é, o nutricionista, não é? Eu acho que é interessante, porque tem que cuidar para que ela mesma menciona, porque às vezes o idoso vai lá fazer atividade, fazer os exercícios com ela, não se alimentou direito, ele acaba não tendo um rendimento bom. Isso. Não é verdade, Cristina? Então Desculpa, não pode, não pode. Eu estou até atendendo um paciente que ele faz diálise, né, diária. E aí ele, assim, eu tenho que estar muito atento nessa questão da alimentação. Ele está com acompanhamento com uma nutricionista. E aí, assim, vê a diferença, que realmente ajuda muito. E eu não posso, assim, evoluir tanto no meu trabalho se ele não está se alimentando bem, se ele está com anemia. Então, nossa, é fundamental, né? E só uma coisinha que eu acho que é bem importante que você falou, dentre tantas, a questão do sono, né? Que um hormônio do crescimento, ele é produzido à noite. E ele retarda o envelhecimento. Então a pessoa que... então assim, se a gente dorme mal, se dorme pouco, e aí assim, a pessoa que... E até já tem pesquisa sobre isso. As pessoas que trabalham durante o dia, né, à noite, e dormem durante o dia, né, então elas descansam, nunca o sono vai ser reparador como à noite, não consegue aquele sono profundo, né, e elas envelhecem mais. Sim, a gente diz, né, não, eu cheguei mais tarde, então amanhã eu vou dormir a tarde inteira, não existe isso. E troca também o fuso horário da gente, isso também não é. Até ela como nutricionista não é verdade, às vezes as pessoas, a gente diz assim, nosso relógio biológico. Às vezes a gente tem o hábito, né, de sempre dormir aquele horário, acordar aquele horário. Um dia que a gente também desfaz isso, dá um desequilíbrio. Até de manhã você não sente, não rende, não se concentra, né? Falta concentração, não produz tanto, principalmente no trabalho, a gente percebe. E também um dos fatores que atrapalha muito é o álcool, tá? Que impede as transmissões dos mensageiros e acaba afetando o comportamento, né? Que a gente sabe que atrapalha também o cérebro, o funcionamento do cérebro. Sim, e hoje mais do que nunca a gente observa assim, um número grande de jovens, né? Que estão já com a bebida alcoólica e tal. Então, assim, essa dica para que eles já pensarem no futuro, que isso, com certeza, aí é alguma coisa que pode evitar o excesso, né? Aquela questão de sempre, não tem nada a ver, todo final de semana, todo dia, né? Aí não pode. Não dá certo. Outra coisa interessante também quais então seriam esses principais alimentos para garantir então essa saúde do cérebro, como você mencionou, né? Manter ele ativo, manter ele cheio de energia. Então, tem vários, mas os principais vou estar citando. A gente trabalha bastante com o complexo vitamínico, principalmente o vitamina B. Então temos a aveia, que é fonte de energia para o cérebro. Também ela é riquíssima em complexo B, que ajuda nessa transmissão, né, entre os neurônios. E além disso temos a catequina, que é um fitoquímico encontrado no chá verde, que auxilia também na regeneração das células mesmo, age como antioxidante, combatendo os radicais livres, que também podem provocar danos também cerebrais. Além disso temos a cúrcuma, que nem o açafrão, que auxilia, é um tempero que a gente utiliza, que auxilia, ele tem uma ação assim, ela tende a prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, né? Então, atenção, Rafael. Está utilizando mesmo. Você viu que tem vários, tem o suco de clorofila. Não, a gente diz porque é verdade, né? Assim, coisas que a gente, até ela já deu alguns sinais, que às vezes são coisas que a gente pode prevenir, que os sinais já aparecem até antes, né? Isso. De falar a terceira idade, mas você já percebe antes já, que pode estar prevenido e conseguir até porque é um assunto muito sério, a gente brinca aqui, a gente está falando, porque o Rafael esquece muitas coisas aqui, a Nádia, por isso, sabe? Mas é algo assim que a gente pode estar evitando antes, né? Através dos sinais. Alimentos. Tem o suco de uva, de amora, tem a clorofila, que age também como antioxidante, ela auxilia na remoção das toxinas do nosso organismo, automaticamente vai reduzir os radicais livres que causam danos celulares também. O suco de uva principalmente também age como antioxidante.
além disso, tem vários, os nós oleaginosos em si também tem ação, por conter a gordura insaturada, ela também é necessária. A lecitina de soja tem a substância chamada colina, que auxilia também na regeneração celular, e além disso, até para a mulher grávida é necessário, para o feto, tá? Até quem amamenta também, tá? Mais ou menos assim, tá sempre mantendo os alimentos telúricos, alimentos saudáveis que vêm da natureza. Focar nesses alimentos que auxiliam bastante. Claro. Inclusive nós temos aqui também até algumas, eu vejo que você colocando aqui, complementou, né? Aqui tem inclusive, ó, tem a massa aqui, tem o macarrãozinho também, não é? Sem glúten. Não é, Hanad? Tudo de forma saudável aí é interessante, quer dizer, a pessoa pode comer bem sim, porque quando nós falamos em dieta, as pessoas normalmente falam, então não é prazeroso, e hoje em dia a gente tem tantos alimentos aí riquíssimos que a gente pode proporcionar assim, ter uma dieta, ou seja, uma alimentação saudável e prazerosa, não é? Mesmo, é isso aí. Tudo em equilíbrio, um prato colorido, nutritivo, é o que vale. O ideal. Né? Grãos integrais, cereais integrais também, e além das oleaginosas, frutas secas. As frutas secas, né? Que são uma delícia. O que o Bruno estava querendo comer, né, Bruno? Eu vou pedir para a Michelle. Tá bom? Eu sempre menciono assim, para comer várias vezes ao dia, para manter a glicemia, a glicose em si. Então, as frutas secas e as desidratadas são as pedidas mais adequadas no momento. E esse aqui é legal porque você leva na bolsa, é tranquilinho, é prático. Não tem desculpa para não comer as frutas. Até mesmo complementando aqui, até essa relação desse assunto que a gente está falando, na verdade é para todas as idades. Ela deu a sugestão aqui então da questão de uma alimentação saudável para o cérebro, porém a gente sabe também da relação direta que tem a alimentação com relação à depressão, porque você comentou, se a gente não se alimenta bem, falta energia, né? A gente se sente desanimado. Então assim, isso às vezes a gente acha que é bobeira, é só um dia, quando vê, passou 1 mês, 2 meses, a pessoa entrou em depressão. Então eu queria que você desse as dicas dessa depressão, ou ao contrário também, que a depressão, ou a pessoa que é muito ansiosa, tem aquela ansiedade, né, qual a relação da alimentação para controlar isso? Então, na realidade, a gente precisa manter a serotonina sempre em equilíbrio. O que acontece? A pessoa que está ansiosa, está depressiva, está com redução na serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da disposição, da alegria em si. Então, o que acontece? A gente precisa estar aumentando a serotonina no cérebro. E tem alguns alimentos que auxiliam nesse aumento. Não quer dizer que o alimento contenha serotonina, não é isso. Sim, auxilia na produção da serotonina. Para isso, tem alguns aminoácidos junto com algumas vitaminas que proporcionam essa liberação maior de serotonina. Como ocorre isso? Primeiro, a alimentação à base de triptofano, que é um aminoácido que age nessa liberação, junto com a vitamina B6, ela converte o triptofano em serotonina, né? E geralmente os alimentos que são ricos em triptofano também contêm a vitamina B6, né? Porém, tem que ter aquele equilíbrio, aquela quantidade necessária. Então, se comer, se alimentar de uma forma exagerada, não diga exagerado, não. Se a pessoa se alimentar durante o dia e não comer esse tipo de alimentos, ela vai ter a deficiência, não vai ter suficientemente uma liberação equilibrada de neurotransmissores também. Porque tudo também gera a base da alimentação, além do bem-estar do dia a dia. Então, assim, são N fatores para proporcionar a liberação de serotonina. Isso a gente sabe, né? Então, o que é necessário? Que alimentos que contêm o triptofano? São grãos, cereais integrais, oleaginosas, nozes principalmente, frutas secas, leites e derivados, peixe, carne branca, né? Então, lentilha, feijão, ovo, semente de girassol, semente de gergelim, todos têm triptofano. O arroz também.
né? Agora, o que contém a vitamina B6 também tem nos leites derivados, tem no feijão e lentilha, tem nos peixes. Então, assim, a gente vê que mais ou menos os alimentos que a gente tem que estar utilizando no dia a dia. Sim, que não é coisas assim tão fora, tá dentro do nosso, do que a gente tem o hábito de comer. Isso. Inclusive, Cristina, até uma pergunta, uma curiosidade minha, você que está mais diretamente com os pacientes da terceira idade. Depressão a gente sabe que é algo que a gente já divulgou aqui, que é algo que faz parte, né? É o mal do século e principalmente o pessoal nessa idade. Já acaba, não tem mais sonhos, não acredita mais, quer dizer, só aguarda a morte. É triste que eu vou falar, mas é mais ou menos assim, coisa que a gente falou que não deve pensar assim. Mas existe também na questão da terceira idade, da velhice, a ansiedade? Sim, às vezes tem, mas é mais a depressão. Mais a depressão, mas ainda tem também aquela ansiedade, às vezes, de querer até mesmo um resultado rápido, de estar naquela situação. A falta de paciência, né? Então, assim, você vai começar um tratamento, ai, quero resultado rápido, né? Como se, assim, não tem muito... parece que a sensação é como se não tivesse muito tempo, né? Então, assim, ele quer correr porque vai que amanhã acontece alguma coisa e ele não está lá. Então, corrida contra o tempo, às vezes pode gerar essa ansiedade, sim. A gente vê, mas é mais prevalente a depressão, né? Você queria complementar alguma coisa que a Hanad mencionou na questão também da alimentação? Não, eu acho que é importante, né, isso tudo que você falou, alinhado à questão das verduras escuras, né? Que ontem foi até o dia da osteoporose. Isso. Também rico em ácido fólico. Que é fundamental para a osteoporose, ontem até foi o Dia Mundial da Osteoporose. A gente pode vir falar. Ricos em cálcio também. Isso. Não só o leite que contém, mas como também folhas escuras, né? Folhosas em si. Eu vejo que hoje em dia, assim, a gente está muito privilegiado por isso, porque além de ter produtos maravilhosos como esses, né, que a gente consegue encontrar, hoje em dia, isso. A gente tem bons restaurantes por quilo, né, self-service. Então a gente pode ir e fazer esse prato colorido, né. Então eu vejo assim, a desnutrição no idoso era uma coisa muito presente, porque o idoso que mora sozinho, ele não tem a paciência de cozinhar uma diversidade. E não motiva, né? Claro. Eu vejo até por mim, quando eu fico sozinha em casa, eu faço uma comida como 2, 3 dias. Então, e assim, às vezes eu observo nos meus pacientes isso. Então até oriento assim, vai no restaurante, porque você tem mais variedade e não é caro. Né? Então a gente consegue alimentos que a gente não faria em casa, tem né? De tudo um pouco, bastante saladas, legumes, carne, o arroz sempre não falta, feijão sempre não falta. Né? O prato colorido que é necessário, que a gente tem que estar equilibrando, né? Claro. Eu digo o que, gente? Porque como elas mencionaram, e hoje existe, a gente sabe. Só que a gente sempre orienta a procurar um nutricionista, porque daí cada um é cada um, né? A Hanad vai lá, vai avaliar, ver o que realmente está faltando no seu organismo, porque cada um se desenvolve de um jeito. Às vezes o trabalho também, às vezes muitas pessoas, como ela mencionou, trabalham mais à noite, né, não tem aquela disposição de manhã, ou uma série de fatores. Então, assim, tudo isso, por isso que é importante ter um nutricionista, para também saber conciliar. Vai lá, às vezes ela faz aquele prato, mas às vezes mistura não é bem assim também, né? Porque tem gente que fala, eu só como fruta, eu só como verdura, e como que eu tô assim, ou eu não emagreço, ou eu tô me sentindo mal, ou aliando um pouquinho também a estética, ou até mesmo não tô produzindo bem, me sinto cansada. Quer dizer, porque tudo também tem um segredinho aí, quer dizer, tem que ser um profissional não é segredo, digamos, precisa de alguém para te orientar. Às vezes está tendo também que, por exemplo, a anemia causa fraqueza, uma concentração, a criança geralmente dorme na escola, não sabe por quê, então tem que ver N fatores para a gente conseguir detectar o que está acontecendo. Né? Isso. Claro. E não confundir qualidade com quantidade, né? Claro, e a gente porque já vai falar acha que aquele prato grande... Justamente o que eu tô falando, a pessoa faz aquele, eu comi, nossa, 3 pratos de salada, um monte de frutas e... É isso aí, estamos de volta, gente. Esse programa devia ter 2 horas, né? Que tá tanta coisa boa que a gente tem que falar, porque é importante, principalmente quando a gente fala de alimentação, que está relacionado 70% aí do que a gente quer, do nosso resultado, né? E seja, viu, gente, qualidade de vida, seja uma boa aparência, seja uma pele saudável, tudo isso está relacionado à alimentação. Então eu volto aqui, antes a gente tem 2 vídeos bem especiais que foram selecionados aqui pela Cristina. Cristina, tem 2 vídeos bem interessantes, não é? Eu queria que você fizesse uma breve introdução antes da gente chamar o que nós vamos apresentar para os telespectadores. Eu acho que, assim, fazendo um link com o que você falou, né, que ela comentou bastante dos antioxidantes, né? Então, assim, uma das teorias do envelhecimento é a teoria dos radicais livres.
Que é o quê? Aí eu acho que é interessante a gente olhar o vídeo, porque o Dr. Drauzio Varela explica bem isso, né? Porque uma das teorias, assim, que faz com que a pessoa envelheça mais, é se ela tem mais radicais livres no organismo. Então, acho que vale a pena a gente olhar e aí eu discuto depois. Vamos lá, então, acompanhem com a gente. Bem especial esse vídeo. A gente vai ter retorno aqui para ela ouvir? Quanto mais come, menos vive o animal, qualquer animal, inclusive o homem. Respeitados os limites da desnutrição, a expectativa máxima de vida é inversamente proporcional ao número de calorias ingeridas. Quer dizer, coma menos, viva mais. Por que isso acontece? Cada célula tem sua central energética, as mitocôndrias. A função da mitocôndria é transformar o que comemos na energia que o corpo necessita para funcionar. Nesse processo, há a liberação de átomos de oxigênio chamados radicais livres. Os radicais livres são oxidantes e, aos poucos, enfraquecem as mitocôndrias. Quando comemos demais, fazemos as mitocôndrias trabalhar a todo vapor e a liberar mais radicais livres que irão destruí-las lentamente. Com isso, cai a produção de energia dentro das células. É o envelhecimento. É isso aí, até que a gente estava todo mundo acompanhando aqui. Eita, Jânia. Ah, na verdade deu até fome, viu? Essa matéria aqui, esses assuntos não. Tanta coisa gostosa e perto do horário do almoço, né? Nosso reloginho. Mas complementando a questão dos radicais livres, não é? Como é interessante isso, quer dizer, demais aí, como faz mal. Aí parece que tem alguns alimentos que contribuem, então, pra gente ajudar a combater esses radicais livres, não é? Eu também queria mencionar sobre o ômega 3 que a gente encontra na linhaça, nos peixes, enfim, no salmão, de preferência. Na realidade, eles são, agem que a gente estava mencionando, nas células mesmo, nos sinapses, auxiliam nas sinapses, daí isso também ajuda a manter o cérebro mesmo funcionando adequadamente por um período mais prolongado, né? Até com a idade. Então, até a gente está vendo muito que eles estavam falando nos restaurantes, por quilo, sempre está tendo, a pessoa está colocando mesmo, está sendo um hábito muito frequente entre a população. Isso está sendo muito interessante. Que bom, né, que já se tem essa atenção especial. E tem um outro vídeo, não tem, Cristina? Qual outro que você selecionou pra gente? É a questão das dicas aí para o envelhecimento. Acho que seria legal passar. Também é interessante para complementar tudo isso aqui. Então tem um segundo vídeo aí, como é que tá? Tá ok pra gente, Rafinha? Vamos lá então, vamos conferir. Acompanhe o pessoal de casa. Viver muito e viver bem. A genética anuncia novas descobertas. Os especialistas já chegaram a um consenso. A receita mais eficiente depende de algumas dicas simples, que podemos adotar em qualquer idade. A primeira, sentir-se útil. Quem é útil tem o que fazer, tem missões, tem atividades. Quem é útil é lembrado. E isso mantém a pessoa viva, mantém a pessoa alegre e a convida a viver muito tempo. A segunda, atividades físicas. Eu diria que a atividade física, ela também está incluída nesse pacote de vida longa, porque ela também gera alegria, gera satisfação e ao mesmo tempo em que gera benefícios para o próprio organismo. Terceira, bom humor. É preciso ver a vida com bom humor. Muitas pessoas olham a vida procurando ressaltar as dificuldades. Mas um dos maiores fatores de viver muito e bem é a capacidade de enfrentar e superar adversidades na vida. Quarta, saber perdoar. Mágoa mata. É preciso saber perdoar para tornar a vida mais leve. É preciso saber perdoar, não para garantir uma boa vida a quem está sendo perdoado, mas fundamentalmente para nós mesmos. Quinta, comer menos. As pesquisas que mostram que a restrição calórica, ou seja, a diminuição das calorias no alimento, ela aumenta o tempo de vida.
Então não comer muito. Sexta, coma peixe, pelo menos 2 vezes por semana. A dieta mais apreciada em relação à longevidade é a dieta do Mediterrâneo, que tem peixe, tem um pouquinho de arroz, tem verdura, tem legume, tem muito azeite. Sétima, dormir bem. Viver muito não é uma promessa. Viver muito já é uma realidade para todos nós. O nosso compromisso agora não deve ser apenas de viver muito, é fundamentalmente de viver bem. Ai, não, agora a gente estava falando que deu vontade de estar na praia. É fogo, a gente parece que tudo que vê na televisão quer, tudo que vê na televisão a gente tem vontade. A TV é algo que realmente seduz a gente, né? A gente estava aqui acompanhando. Não tem segredo, gente, mas é uma série de coisinhas aí no nosso dia a dia que pode transformar, não é? Até pra gente, até eu queria mencionar sobre a formação de neurogênese, promove a neurogênese, alguns alimentos que fazem, como vou mencionar isso, estimula a formação de mais neurônios. Também existe. Também existe, tá? olha Também que interessante. Existe. Então, que tipo? Que eu tinha falado da linhaça, óleo de peixe e lecitina de soja. Olha. Tá? Promove a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, além de proteger os neurônios existentes. Por isso que era interessante, durante a minha gestação, eu sempre, o tal do ômega 3, eu sempre fazia injeção diária, porque era muito importante. Além disso, a lecitina tem a colina também para o feto, é essencial, tá? E o ácido fólico que tem no brócolis, no espinafre, que a gente tinha mencionado. É muito riquíssimo, né? A gente só tem que ter conhecimento e realmente utilizar no nosso dia a dia. Viu? Vamos ficar devendo, eu conversei aqui com a Ranad, ela vai voltar semana que vem falar sobre essa dieta que ela tem maravilhosa de desintoxicação, porque o assunto também é bem interessante, rende bastante. Mas aí semana que vem, combinado, Ranad? Você volta a conversar com a gente? Exatamente, que a gente falou sobre os radicais livres e ela auxilia neutralizando os radicais livres do nosso organismo. Então é essencial até para rejuvenescimento, para o bem-estar, para redução do peso. Então, N fatores que vai auxiliar, a dieta auxilia, então é bom a gente estar mencionando por ter esse bloco já mencionado um pouquinho sobre isso, então a gente dá continuidade, lógico. Continuidade nisso. Obrigada pelas suas informações, Ranad. E Cristina, também te agradeço, amei os vídeos aí, acho que vieram a calhar e ilustraram bem tudo que a gente falou. Obrigada, viu? Espero vocês estar na próxima semana, pode ser? Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada, Ranad. Inclusive a Pomari, né, que também cedeu aqui pra gente. A Pomari tem tantas delícias. Ai, gente, semana que vem tem receitas maravilhosas pra vocês lá da Pomari. Esse espaço saudável, maravilhoso, com delícias pra você. Meu abraço na equipe da Pomari. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos conversando com a psicoterapeuta familiar, a Carolina. Ela tem dicas bem interessantes para você aí, digamos assim, enfrentar os problemas do dia a dia, porque faz parte, a gente tem que saber enfrentá-los. Daqui a pouquinho, dicas valiosas da nossa querida Carolina. A gente volta já.